A gente quer profissionalismo, a gente quer um time diferenciado. E ó, ninguém é obrigado a escolher vestir a nossa camisa. Então, enquanto você tá aqui, você escolheu vestir. Então, jogar contra o time que você decidiu participar, aí não, é a falta de antiética. Aí é o cúmulo, entendeu? Da falta de profissionalismo. E tudo que a gente planta, a gente colhe. O empresário chega pra gente nas mentorias e fala assim: quero criar plano de metas. Fui na imersão do acelerador empresarial e vi que o Marcos tem meta pra tudo. E aí a gente ouve isso na mentoria e fala: vamos então implementar um plano de metas. Como que tá seu faturamento? Como estão os seus resultados? Pra gente alinhar isso. Não, mas eu não posso mostrar isso pro meu time. Não, eles não vão entender. Eles não podem ver nada, eles não podem saber de nada. A cultura de medo já do empresário, então ele quer dar um passo lá na frente, só que ele tem medo aqui atrás. Eu trago para as empresas como um guardião da cultura, né? Eu falo, vamos transformar os seus líderes num guardião da cultura, que são braços que você tem ali, porque sozinho, como você falou, é muito difícil, né? Alguns empresários mais próximos perguntam, mas Marcos, você não poderia bater menos na tecla da cultura, porque você já bateu tanto? Não, porque cultura precisa ser cultuada. Eu não posso ir na missa 5 anos e os próximos 10 não ir, depois não dá consistência. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Acelerar. E hoje vocês já perceberam que a gente está com uma dinâmica diferente por aqui, né? Hoje nós temos aí como convidado do podcast o nosso host principal aqui, Marcos Marques, que é o fundador do Grupo Acelerador e que está fazendo um trabalho incrível nas empresas aí em todo o Brasil, com crescimento, com mudança de mentalidade dos empresários. E hoje a gente vai conversar muito sobre isso, mas vamos trazer um tema muito importante dentro da organização, que aqui no Acelerador a gente considera o coração de tudo isso, que é cultura organizacional, não é, Pri? É isso aí. E olha, cultura a gente ouve todo dia, cada pergunta tão cabeluda dos empresários, e o Marcos não vai se livrar dessa. Hoje a gente vai falar de crença, a gente vai fazer pergunta cabeluda e algumas tranquilinhas também. É isso. Combinado? Aí. Você está preparado? Tô preparado, mas com um frio na barriga, porque nunca estive aqui como entrevistado no Pode Acelerar, mas acho que vai dar bom. Foi legal essa ideia do time aí de me virar do avesso, né? Vamos tirar o Marcos ali de host e colocar ele como convidado, e eu amo esse tema cultura. Então vamos lá, meninas, não economizem, manda ver, e também estou honrado aqui de ser entrevistado e bater esse papo com vocês, que são duas excelentes mentoras que temos aqui no Grupo Acelerador, que é a Liz e a Pri. Bora lá. Cultura é mudança, né? Cultura é mudança, por isso que hoje a gente está invertendo papéis. E aí, Liz, bora. O que você tem aí de cabeluda ou de tranquila? Olha, é tanta coisa que eu vou tentar, né, organizar aqui, que a gente escuta tanto, né? Eu acho que é legal a gente trazer mesmo questões que a gente recebe, né? Escuta todos os dias dos nossos mentorados aí dentro dos programas que a gente tem aqui no Acelerador e que a gente percebe também no próprio Acelerador Empresarial que vem essa demanda, né? Quando a gente vai falar sobre cultura com os nossos alunos, né? Uma coisa que sempre vem não, mas isso na minha empresa não vai funcionar. Porque a minha equipe é da fábrica, por exemplo, né? Ou a minha equipe já é um pouco mais limitada, como eles falam, né? Você acha que isso faz sentido, Marcos? Realmente só algumas empresas de algumas áreas conseguem de verdade implementar uma cultura organizacional? Ou isso é balela, ou até uma preguicinha, né? Do empresário aí para poder implementar dentro da empresa dele tudo que a gente ensina? Existem modelos de negócio e tipos de empresa que realmente têm ali uma boa parte dos colaboradores muito chão de fábrica, pessoas muito operacionais, com baixa instrução, uma mentalidade mais fechada. Então é inegável que fazer um trabalho de construção de cultura, de ampliar a visão e a mentalidade desse público, desse tipo de colaborador, é mais difícil, mas não é impossível. Então, eu diria que toda empresa pode trabalhar a cultura, mesmo essas empresas, como, por exemplo, uma indústria que tem lá 50% do time chão de fábrica, mas existem algumas empresas que vão ter que colocar mais energia, mais adaptação na linguagem, mais sensibilidade, mais intencionalidade para poder também implementar a cultura com esse público mais operacional e chão de fábrica, né? Uma recomendação que eu sempre dou é falar a língua que eles entendem, né? Então, eu não posso chegar lá no meu chão de fábrica e querer falar difícil, falar complicado. O propósito da nossa empresa. Não, é falar, gente, ó,
Um ser humano vem para o mundo para fazer alguma coisa. Uma empresa também é aberta para fazer alguma coisa. E o que a gente quer que a nossa empresa faça é isso aqui. Aí você fala a missão da empresa, mas talvez sem romantizar tanto do que é o propósito, a missão da empresa, né? Que é uma diretriz importante ali na construção da cultura. Então, acho que se adaptar à linguagem, você consegue ali furar um pouquinho essa resistência desse público mais operacional. Outra coisa que ajuda muito também é quando existe um líder, um supervisor, um encarregado à frente desse público mais operacional. Então, vamos voltar no exemplo de uma indústria, que tem lá o seu chão de fábrica, né? Aí vamos supor que tem 30 pessoas ali no PCP, no Planejamento, Controle e Produção, no chão da fábrica. Aí vamos supor que desses 30, tem 3 supervisores que antes eram operários. Então, assim, os operários, eles tendem a ouvir e respeitar muito uma pessoa que antes era igual a eles e subiu na vida, entendeu? Então, trazer esses líderes operacionais ali junto nesse processo de cultura é importante para ajudar a furar essa resistência ali que a pessoa tem, que não é por mal, ela é mais brucutu, ela tem a cabeça mais fechada, ela estudou menos, ela teve um ambiente que cria crenças mais limitantes, mais resistentes. Então, quando a empresa adapta a linguagem para poder implementar essa cultura nesse público chão de fábrica, e tem líderes ali que antes eram peões também, vamos dizer assim, né? Trazer essa linguagem aí do português, eu acho que essas duas coisas ajudam ali a implementar a cultura. Agora, não dá para achar que você vai ter o mesmo nível de cultura no chão de fábrica em relação ao administrativo. Assim como você não vai ter o mesmo nível de cultura nos colaboradores em relação aos líderes. Os líderes, eles vão ser ainda mais exemplos da cultura, porque é um outro nível de profissional dentro da empresa, né? Então a gente precisa calibrar essa expectativa também, né? Sim. Não dá para um dono de construtora achar que os pedreiros lá, os auxiliares de pedreiro e o povo de canteiro de obra vai ter o mesmo nível de postura e cultura do escritório. Não vai. E tá tudo bem, mas dá para ser um pouco melhor. Dá para pelo menos esse pedreiro não ser desleixado, não xingar o colega, ser produtivo, respeitar algumas diretrizes ali, né, da Mas cultura. esse personagem, né, que você fala do líder, eu trago para as empresas como um guardião da cultura, né? Eu falo, vamos transformar os seus líderes num guardião da cultura, que são braços que você tem ali, porque sozinho, como você falou, é muito difícil, né? Mas tendo outras pessoas já mais preparadas ou já mais desenvolvidas, né, nisso tudo, acho que facilita também, né, para essa disseminação, né, entre toda a equipe. Sim, sim. Os líderes como esses porta-vozes, né, esses embaixadores e guardiões da cultura. E principalmente com esse público operacional, assim, porque esse público bem operacional, né, com uma faixa salarial menor, desconfia muito da empresa. Sim. A verdade é que muitos pensam assim, a empresa está falando isso aí, mas meu patrão está pondo dinheiro no bolso, e isso aí é tudo conversa fiada, querem tirar o nosso couro, e não sei se eu acredito nisso. Não é para mim. Não é para mim, né? Então, na hora que eu tenho um líder que foi promovido, que antes era, né, operário, chão de fábrica ali, igual eles, reforçando a mensagem, falando, não, pessoal, pô, vamos acreditar na empresa, vamos trabalhar desse jeito, vamos ter essa conduta, vamos ter um coleguismo aqui, um espírito de equipe entre a gente, né? Pô, afinal a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, aí nós vamos ter um ambiente de trabalho cheio de rixa, cheio de improdutividade, pô, não é legal. Então, na hora que você tem esse líder ali, né, reforçando a mensagem da empresa e vice-versa, isso dá muito mais liga para a construção da cultura, com certeza. Com certeza. Você fala sobre retenção de talentos, né? Como que a gente vai reter esses talentos, inclusive do operacional? Uma coisa que eu ouço muito nas mentorias, e a gente ensina aqui na imersão nos 3 dias, né? Você sobe lá no palco e ensina sobre isso. A gente está vivendo uma situação no país atualmente muito desafiadora para contratar pessoas, boas e ruins, né? Boas e ruins. Qualquer pessoa, né? O momento está muito desafiador. Eu nunca vivi um momento aí de recursos humanos tão desafiador. E a gente fala muito aqui no acelerador sobre, não é retenção de talentos, e sim cultura forte. O que você pode contar aí para esses nossos empresários? Qual é o exemplo do acelerador
Qual é o exemplo do acelerador para reter e contratarmos essas pessoas muito boas, com essa cultura forte? Muito bom, Tem uma coisa que eu acredito, Pri, Liz e todos os empresários que estão aqui acompanhando, que assim, do mesmo jeito que um bom marketing atrai clientes, uma boa cultura vai atrair talentos. Sim. Mas o que que é essa boa cultura, né? É uma cultura que foi declarada, que a empresa intencionalmente reforça. Quando a gente está falando de construir cultura, a gente está falando sobre construir um bom ambiente de trabalho, né? Tanto é que às vezes não, é meio uma coisa, é consequência da outra. Quando a empresa tem uma boa cultura, naturalmente, por exemplo, ela consegue com mais facilidade um selo do Great Place to Work, né? Um selo de ótima empresa para se trabalhar. Então, quando a gente está falando assim, né, para o empresário, tem uma boa cultura, em outras palavras, a gente está dizendo, tenha uma empresa que é uma boa empregadora, né? Tenha uma empresa que tem um bom ambiente de trabalho. Porque quando você tem um bom ambiente de trabalho, os próprios profissionais que trabalham na empresa acabam indicando mais profissionais para vir trabalhar. E quando a cultura é muito forte, e isso já, né, sai ali, né, das portas, Transborda. transborda para fora, né, para o mercado, começa a acontecer profissionais intencionalmente buscando aquela empresa para poder trabalhar. Aqui no acelerador mesmo tem um caso emblemático disso. Nós temos uma profissional que é a Luma. Ela entrou no comercial, hoje ela está no time de marketing, de atendimento digital. E ela ficou uns 2 anos tentando entrar aqui, assim. Ela passou num 6 processos seletivos. E a primeira vez que a Luma me viu internamente na empresa, num evento de cultura, né? Nós fazemos aqui no acelerador os nossos eventos para declarar, reforçar a cultura, porque eu falo que a cultura tem que ser cultuada, né? Senão ela não dá liga. Sim. É um pouco assim, que nem religião, né? E a cultura, de certa forma, é a religião da empresa. Poxa, eu preciso ir na missa todo domingo. Não adianta eu ir 2 vezes na vida e achar que eu vou exercer, entender toda a fé do catolicismo, que eu não vou, né? Então, a cultura é igual. Não adianta a empresa também falar de cultura uma vez no ano com os funcionários, que é um erro muito comum, né? Aí a Luma me viu pela primeira vez no Acelera Time, nosso evento interno mensal de cultura. Ela me abraçou, começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? E ela, porque eu sempre sonhei trabalhar aqui, né? Então, quando a cultura é forte e transborda, né? Ótima palavra que você trouxe, Liz. Alguns profissionais vão começar a bater na porta da empresa para poder trabalhar na empresa. E aí você tem um profissional que entra na empresa muito mais engajado, muito mais comprometido, com muito mais visão de construção de carreira no longo prazo, porque não foi somente a empresa que escolheu ele também escolheu na empresa. Sim. Eu vejo isso, que muitas vezes os profissionais que despontam dentro de uma empresa, principalmente de maneira ali acelerada, é o profissional que já chega, já agrega muito valor, já é promovido rápido, enfim. Geralmente, esse profissional que desponta rápido, não foi só a empresa que escolheu ele escolheu trabalhar na empresa. Então, quando a cultura é forte, cada vez mais profissionais vão escolher trabalhar com você. Isso faz ali toda a diferença para a atração dos talentos e também para a manutenção aí desses talentos, né? Aqui no acelerador a gente tem uma galera muito jovem, né? E essa geração, né, dos 20 e poucos anos, eles têm muito esse propósito de se conectar realmente com os valores da empresa, né? Eles não é mais um trabalho só. Ele também tem que validar se aquela empresa é boa para ele, né? Eles trazem muito esse movimento mesmo, né, dessa geração de se conectar, né? E não simplesmente vou trabalhar lá para ganhar um dinheiro no final do mês. Não é mais só Fazer trabalho, sentido, né? Não é mais só trabalho. Uma coisa que eu ouço muito também nas mentorias, e a gente estava conversando mais cedo sobre isso hoje, é que os empresários falam assim: Priscila, eu tenho um colaborador lá que entrega os resultados excepcionais. O cara é o cara, só que ele não está adequado à minha cultura. O que você pensa disso, Marcos? Tem Nervoso, Conecta isso? O cara entrega resultados excepcionais, mas não está conectado com a cultura? Sim, acontece. Uma coisa é performance, né? Outra coisa é postura. Para mim, a cultura ela impacta isso, na postura profissional que o colaborador tende a ter ou não. Se a empresa tem uma cultura forte declarada, o profissional que está tendo um comportamento aderente à cultura, ele vai ter uma postura profissional. Agora, uma coisa é postura, outra coisa é performance. Eu posso ter um colaborador num dado cargo que é um exemplo de pessoa que dá bom dia para todo mundo, que sorri, que não se envolve em fofocas, que tem proatividade,
que dá o seu melhor, que escuta feedback. Nossa, então a pessoa tem uma postura profissional incrível. Mas cadê o resultado no cargo dela? Às vezes não tem. Eu já tive, por exemplo, sei lá, um vendedor que é um exemplo de pessoa, mas um baixíssimo volume de vendas. Então, as duas coisas precisam andar de mãos dadas, né? A postura e a performance. Tanto é que muitas vezes não se fala disso quando está se falando de cultura. Não adianta eu ter uma empresa com cultura que não tem performance. Mas também não adianta eu ter uma empresa que tem performance, mas não tem cultura, porque provavelmente a performance não vai ser sustentável. Sim. Era isso que eu Né? queria saber. O que você pensa sobre? O cara é muito bom, mas será que ele se perpetua na empresa? Exato. Não, esse é o ponto. Então, E vamos se torna um exemplo horrível para todos os outros. contamina, né? Vamos pegar o clássico exemplo do vendedor ou da vendedora, que é o campeão de vendas numa equipe, mas é nariz empinado, é tupetudo. Geralmente é o tupetudo. comercial. O comercial é bênção e a fonte dos problemas também, né, gente? Sim. É fonte de resultado. Mas é clássico, eu já tive em empresa minha, assim, né? O vendedor vende muito, mas postura ruim. Então, mente informação no sistema, contamina novos colegas que chegam, porque ele quer proteger ali a posição dele. Ele fala, vou dar uma minadinha aqui nesses novos vendedores para eu continuar brilhando aqui no top 1. Às vezes é desrespeitoso com o líder, não comparece nos treinamentos. Já aconteceu de vendedor top performance meu falar assim, Marcos, eu não fui no treinamento, mas olha o tanto que eu vendi nos últimos 3 meses. Me Precisa. libera desse treinamento, entendeu? Aí o ponto é, né? Vale a pena eu ter esse profissional? Na minha opinião, no longo prazo, não. Tá. Na minha opinião, nenhuma performance justifica uma postura tóxica. Né? Nenhuma performance justifica a pessoa ser uma laranja podre. Porque a laranja podre, você bota ela num saco com várias laranjas saudáveis em volta, em poucas semanas, várias outras laranjas serão contaminadas. Marcos, mas se eu mandar embora esse vendedor que vende muito, mas é um péssimo exemplo, se eu mandar embora esse profissional de outra área qualquer, que tecnicamente é muito bom, mas é ruim de postura, na hora que eu demitir vai ficar um buraco, e aí? Aí você precisa de um planejamento de demissão, né? Você precisa entender o que você vai fazer para, ao desligar esse profissional, ao invés de ficar uma cratera, ficar um buraquinho. Como fazer isso na prática? Eu vou lá e contrato um profissional para a mesma função desse profissional que eu vou demitir. E eu chego nele e falo assim, vamos supor que seja a Pri. Não é a Pri porque ela é uma ótima profissional. Não, né? Ou a caneca, melhor. Né? Vamos usar a caneca. Né? A caneca. Caneca tem performance, mas tem uma postura muito ruim. Eu preciso mandar essa caneca embora. Eu chego na caneca e falo assim, caneca, sua função aqui na empresa é muito importante. Então, assim, nós vamos pôr outra pessoa nesse seu mesmo cargo. Até porque, assim, você tem que ter o direito de ficar doente, de tirar férias, e é uma função crítica para o nosso negócio. Então, você vai ter um par aliviando até com a sua demanda, o seu trabalho. Aí você contrata uma outra caneca, né? Aí essa caneca vai aprender no serviço dessa aqui. Aí você, como líder também, você se aproxima dessas canecas, porque você sabe que daqui a pouco você vai mandar essa caneca embora. Então, a hora que você mandar essa caneca embora, se essa outra foi minimamente preparada, se você se aproximou do processo para entender, concorda comigo que não vai ficar uma cratera, vai ficar um buraquinho? Sim. O problema é que os empresários, as empresas, às vezes sentam no problema. O que é sentar no problema? Eu me lembro de uma dona de um laboratório de análise clínicas, né? Fez o acelerador, tá no Giants com a gente, e ela tinha uma responsável técnica no laboratório, tecnicamente exímia, a mulher, estava com ela já há 10, 15 anos, mas a mulher deitava e rolava dentro do laboratório, entendeu? Falava mal da empresa, tinha posturas muito ruins, contaminava novos colaboradores, era resistente a qualquer demanda e tal, mas ela pensava assim, caraca, ela assina as coisas do laboratório, ela é muito boa tecnicamente, não tem como eu ficar sem ela. E aí cria-se essa crença, não tem como eu ficar sem essa pessoa. Aí essa crença impede o empresário de criar essas estratégias para mandar aquela pessoa embora, nem que seja no médio prazo.
Às Ficar vezes refém do colaborador. exato. Tem. E não E pode. assim, não sei, a Pri também deve ter passado já várias vezes por isso. Já aconteceu algumas vezes com empresários, né, virem com essa dor, tipo, ai, Elisa, eu tenho alguém muito bom, mas eu não aguento mais a pessoa, eu já tô com ranço, eu não quero mais, meu Deus. E a gente monta uma estratégia e a maioria do feedback, depois que a pessoa sai, é A tipo, melhor coisa. glória a Deus, Ainda melhor Ainda bem. coisa. Isso aí. Às vezes, Nossa, como é que eu não fiz isso antes, né? Então dá um alívio, realmente. Não tem. às vezes aquela pessoa era uma nuvem negra na empresa, né? E aí fica assim, mas executa bem ali a função dela, mas e todo o efeito colateral negativo? Sim. Às vezes, se a empresa pôr na balança direitinho, ela vai ver que mesmo aquela pessoa performando bem na função, é tanto prejuízo em outras pontas que, na verdade, o saldo é negativo. Sim. Não vale a pena. Então é melhor mandar embora. Agora, eu concordo, não vamos agir na emoção. Ah, não, mentiu de novo, vou mandar embora. Não, você vai ficar uma cratera, Sim. peraí, né? Sim. Deixa eu criar um plano para diminuir o impacto da saída dessa pessoa. No caso da dona do laboratório lá que a gente está falando, é isso que ela fez. Até porque essa responsável técnica dela era muito sobrecarregada. Uhum. Então ela chegou nessa responsável técnica e falou, olha, você já está aqui há muitos anos, sua função é crítica, às vezes você fica 3, 4 anos sem férias, você não tem o direito de ficar doente. Então assim, nós vamos pôr um outro responsável técnico aqui para te ajudar, E aí depois de uns 6 meses, mais ou menos, foi lá e desligou aquela pessoa. Uhum. Até porque assim, quando entra uma outra pessoa, pode acontecer um milagre da outra pessoa Acordar. acordar, entendeu? Então, E às vezes ela tá Não. sobrecarregada só também, realmente. Né? pode ser. Então, assim, não acho que é antiético eu estar falando para essa pessoa assim, vai vir outra pessoa para te ajudar e eu tô com a intenção de desligar. Uhum. Por que não é antiético? Porque realmente existe ali uma chance, concordo que é pequena, dessa pessoa acordar, né? Despertar, ter uma nova postura ou Na não. pior das hipóteses, tenta realocar dentro da empresa se a pessoa é boa realmente, né? Mas Porque- se é uma laranja podre, mas Se é uma se é laranja podre, comportamental, eu acho que É. a minoria isso acontece, mas se acorda, tenta realocar. É. Quando você fala de medo, eu gostei que você falou de medo, né? Os empresários ficam com medo e tal. Outra coisa que a gente conversou hoje, o empresário chega pra gente nas mentorias e fala assim, quero criar plano de metas. Fui na imersão do acelerador empresarial e vi que o Marcos tem meta para tudo, né? E aí a gente ouve isso na mentoria e fala, vamos então implementar um plano de metas. Como que está seu faturamento? Como estão os seus resultados? Para a gente alinhar isso. Não, mas eu não posso mostrar isso para o meu time. Não, eles não vão entender. Eles não podem ver nada, eles não podem saber de nada. A cultura de medo já do empresário, então ele quer dar um passo lá na frente, só que ele tem medo aqui atrás. E aqui eu vejo que você abre mesmo, mostra no palco, fala pra gente no Acelera Nos Time, stories. nos stories, no YouTube, em tudo quanto é lugar, fala pra gente no Acelera Time todo mês, né? O que você pode dizer aí para os nossos empresários e falar para eles, sai dessa vida, quebra esse medo? A maioria das empresas não tem em suas culturas a transparência, né? Então é falta de cultura de transparência isso, porque existe um certo folclore de décadas atrás do empreendedorismo que lá no passado fazia sentido, que hoje não fazem mais sentido, como por exemplo, se o funcionário souber os números da empresa, ele vai crescer o olho, ele vai pedir aumento, ele vai ficar enciumado, ele vai entrar na justiça do trabalho. E realmente, algumas décadas atrás, isso fazia um pouco mais sentido, porque as pessoas eram menos instruídas, os empresários eram menos líderes, você não tinha uma bolsa de valores, né? Sim. Hoje, existem centenas de empresas na bolsa de valores que são empresas públicas. E o que é uma empresa pública? É uma empresa que todas as informações da empresa são disponibilizadas publicamente. A empresa tem que abrir o balanço publicamente trimestralmente. Então, se eu quiser saber lá o quanto o Itaú gastou de folha em 2023, o quanto de marketing, eu vou conseguir ir lá e ver. Se as empresas que têm mais desempenho no mundo são as empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, e essas empresas têm os seus números de maneira transparente, como que a transparência é algo ruim
atrapalha a performance, faz com que o funcionário fique enciumado e produza menos. Não faz o mínimo E sentido. conecta com prosperidade, né? Porque senão você fica com aquele medo da escassez e aí fica Sim. todo mundo Medo de dentro da crescer. empresa É. com uma cultura de escassez. Eu não posso mostrar que eu comprei um carro novo, porque eu sou dono da empresa, porque senão meu colaborador vai ver, mas ele tem que almejar um carro para ele também. Vai achar que eu tô rico, não vai Vai querer achar que eu tô trabalhar. rico. E tem outro ponto aqui também, viu, meninas? Que é assim, quando a empresa não abre nem o faturamento para o time, eu tenho certeza que todo mundo jura de pé junto que a empresa fatura o dobro, o triplo ou 5 vezes mais É sempre assim. do que de fato fatura. Então, Sim. quando as pessoas, se o medo é assim, meu Deus, vão achar que eu tô ganhando muito, se você não conta, eu te garanto, vão ter certeza que você ganha muito mais do que você tá ganhando, entendeu? Melhor contar logo, né? Exato. Resolver Então, esse problema. se o ponto é esse assim, ai meu Deus, se souberem o quanto eu faço, vão crescer o olho, vai acontecer isso, aquilo, tal. É. Então lascou, porque quando você não conta, as pessoas acham que é muito mais do que de fato é. Sim. Até porque muitas vezes o funcionário, ele não tem ali a dor de dono, né? Então ele pensa assim, isso aqui é uma indústria de cadeiras, a gente fabrica 1.000 cadeiras por dia. Cada cadeira é R$50, então dá 50 mil por dia. 30 dias dá 1,5 milhão. Conta de padaria. 1,5 milhão é o lucro dessa É. empresa. Mas espera aí, das 1.000 cadeiras, 10% dá avaria, Sim. né? 10% o cliente Não. devolve. Não Aí entendi nada tem de custo, imposto, aí tem despesa. não sei o quê. Então, eu acho que quando você tem essa transparência, tanto de faturamento quanto custo e despesa, as duas coisas, isso ajuda a gerar essa consciência no empresário e até ajuda com que na cultura da empresa tenha mais esse senso de dono, essa dor do custo. Uhum. Porque também, por outro lado, assim, vou falar o volume de vendas, mas não vou falar minha despesa e meu custo. Aí você está contando para as pessoas só a parte boa e não contando a parte ruim. Tem que ensinar, né? Eu sempre falo, gente, é um processo de aprendizado mesmo. Você tem que explicar o que significa faturamento, o que é despesa, né? Fazer algumas analogias até com despesas. Quando eu trabalhava também no corporativo, eu fazia muito analogia, por exemplo, conta de água. Perguntava, quanto vocês gastam por mês em conta de água, em casa? R$100, 150. Eu falei, sabe quanto a gente gasta aqui, né? Quando eu era gestora de hotéis, né? R$30.000. Eles, R$30.000? Aí eles começam a ter a proporção do negócio, que é realmente uma outra dimensão, né? Custo, né? Exatamente. Agora sim, ponderando só, se a empresa tem um baixíssimo nível de transparência nas informações, ela não deve chegar abrindo tudo de uma vez tão Sim. rápido. Uhum. Então, o que eu recomendo, né? Faz aí um faseamento, né? Então, fase 1, começa a abrir para os líderes, para as pessoas-chave, né? Para as pessoas que são mais ali os braços direitos da empresa, os pilares da empresa, porque, poxa, no mínimo os líderes de uma empresa têm que Sim, saber faturamento com e margem, certeza. porque senão, como é que eles vão contribuir ali Sim. com Estão o correndo todo, atrás né? do quê, né? Se eles não sabem, né? Não Exato. tem nem como, né? E aí, é claro, apresenta esses números, sensibiliza, coisas, por exemplo, que eu já falei várias vezes para o time. Pessoal, estamos faturando mais de 100 milhões aqui por ano. O que é uma coisa que ajuda a gente a faturar mais de 100 milhões? É a minha história de vida. Uhum. Poxa, eu estou há 20 anos empreendendo, o tanto que eu já comi o pão que o diabo amassou, o tanto que eu já ralei. Então, vocês estão vendo aqui a pontinha do iceberg. Tem muita coisa que aconteceu. Claro. As decisões corajosas que eu tomei. Eu saí, poxa, de uma super zona de conforto na empresa que eu era sócio do meu pai, da minha família, fazia muito dinheiro para, né, com a cara e a coragem e a competência, vim fundar o Grupo Acelerador. A maioria das pessoas nesse momento falava assim, Marcos, não faz isso, você está de cabeça quente, você vai fazer besteira. Mas eu tive essa ousadia de ir lá e fazer. Então, esses 100 milhões, com certeza, tem tudo a ver com a entrega de todo mundo aqui, sou super grato, mas esses 100 milhões estão todos correlacionados à minha história de vida, entendeu? Para ajudar o funcionário a perceber ali que existe uma história. Até porque às vezes acontece assim, um gestor, uma gestora, um vendedor, uma vendedora, uma pessoa-chave da empresa. Nossa, esse ano eu gerei 7 milhões para a empresa. Como se fosse a pessoa sozinha que Sim, tivesse sim. gerado aqueles 7 milhões. Sim. Mas peraí, gerou esses 7 milhões porque tem um produto. Mas peraí, tem um produto porque alguém teve a coragem de empreender há 15 anos atrás. Sem dúvida. Então, quando a gente vai sensibilizando, mostrando, falando numa boa,
O que eu já falei pro time? Pessoal, eu tenho que pôr muito dinheiro no bolso mesmo, porque eu fundei a empresa, eu corri esse risco, eu desenvolvi a metodologia, eu tive uma visão de mercado. Você que teve a coragem e a cara tapa, deu a cara tapa, Então, né? assim, eu não tenho. Não faz o mínimo sentido alguém aqui na empresa ficar com ciúme, com dor de cotovelo. Ai, meu Deus, olha quantos milhões o Marcos põe no bolso, e olha aqui o meu salarinho, 1, 2, 3 salarinhos. Meu Deus, como eu tô sendo explorado. Se você tiver essa mentalidade de vítima, você nunca vai crescer. Você nunca vai ter o seu próprio negócio daqui 5, 10, 15, 20 anos. Porque, poxa, qualquer um aqui pode, um dia, caso queira, pagar o preço e o risco de empreender ou de criar o seu próprio negócio. E assim, aquilo que a gente fica com ciúme, a gente está repelindo. O que você repele, você rejeita e você se distancia disso. Aquilo que a gente admira, fica grato, fica feliz porque o outro conquistou, eu estou aplaudindo. E a gente atrai o que a gente aplaude. Então, assim, a gente precisa, junto com essa abertura dos números, trazer os argumentos e a sensibilização também, né? Se a empresa não tem nada de transparência, ela não pode, do nada, pôr uma TV lá no escritório, começar a fazer gestão à vista, mostrar tudo, sem criando um clima ali. Um contexto, uma sensibilização. A cultura é criada, ela é construída, né? E quando a gente fala, aproveitando, puxando esse link, né, de crescimento, sabe que uma das coisas que os nossos mentorados mais gostam de saber são os segredos do Grupo Acelerador, né? Eles falam, Liz, segredinho. Conta, como que o Marcos faz tal coisa? E a gente que tá já dentro da mente do Marcos, a gente, deixa eu pensar aqui, eu vou puxar, né? Eles adoram isso, né? E já, né, falando um pouco disso, falando dessa projeção e o quanto a cultura é importante nesse contexto de crescimento, né? Ano passado a gente finalizou o ano aqui com quase 100 colaboradores. A gente está na metade de 2024, a gente está com o dobro de colaboradores. A gente está quase 200, né? Que eu fui consultar as meninas ali antes de vir. Então, estamos com quase 200 colaboradores. Como que a gente consegue manter uma cultura consistente num crescimento meteórico, assim como a gente está tendo aqui no Acelerador? Processo de construção e manutenção de cultura. A gente faz isso muito bem aqui no Acelerador, né? Então, por exemplo, religiosamente tem o Acelera Time Mensal, que é o evento mensal de cultura. Então, o Grupo Acelerador tem aí uns 5 anos de empresa e não sei, eu não me lembro de um mês que não teve. Talvez tenha tido um ou outro mês que não teve o Acelera Time, mas eu não me lembro. Então, existe energia sendo alocada na construção da cultura desde a chegada do colaborador. Aliás, desde antes da chegada do colaborador, né? Porque na nossa seleção, a gente procura muito ali nas entrevistas e nos testes entender se aquele colaborador, né, tem o jeitão para trabalhar ali junto com a gente. Dessa cultura. O fit dessa cultura, a aderência dessa cultura, né? Eu gosto muito da metáfora de compatibilidade sanguínea. A gente não pode doar e nem receber sangue para qualquer um. Tem que ser compatível. Sim. Trabalhar na empresa é a mesma coisa. Trabalhar na empresa é a mesma coisa. Tem que ser. Tudo é uma escolha, né? Tem que ser compatível. Então, assim, uma coisa muito forte da nossa cultura é o intraempreendedorismo, né? A gente fala que os colaboradores são intraempreendedores. Então, a gente não pode contratar pessoas que, por exemplo, são muito apegadas à questão de horário, de feriado, de final de semana. Pessoas que têm muito essa orientação. Eu trabalho das 8 às 18 e acabou. Por quê? Porque não vai sobreviver aqui. Não vai ser bom para a pessoa nem bom para a gente. E não é que a nossa cultura é a única cultura que pode performar. Não, mas é o nosso jeito. E a gente quer pessoas, né, que vão ser compatíveis com esse jeito. Então, assim, é muita intencionalidade e energia na construção e na manutenção dessa cultura, desde a contratação até a integração cultural. Via de regra, o colaborador ele não vai para o posto de trabalho, para o dia a dia dele, antes de passar, né, o primeiro dia de integração, que hoje é nosso time de gente, gestão, RH, faz esse onboarding, né? Coloca o colaborador ali no barco, fica um dia ali passando as nossas atitudes, o que a gente não aceita, os nossos valores. A gente está até redesenhando agora esse dia de integração, né? De onboarding, colocar no barco, que eu falo que é o banho de cultura ali, inicial. Então, assim, a intencionalidade
o segredo é que não tem segredo, mas tem um processo, é o arroz com feijão que é bem feito, consistentemente, e isso faz com que a nossa cultura seja excelente, assim. É que eu acho que, não sei se nós adultos, às vezes a gente tem a tendência de ver alguma coisa que está funcionando e achar que tem alguma ciência da NASA por trás daquilo ali, Aham, não é? é E tipo isso. falar, pô, qual que é o segredo? Qual que é o... O que o Marcos Quer ver coloca na uma água coisa- daquele Tem uma poço? coisa que eles acham que é mágico, que vai acontecer uma mágica depois que acontecer o evento de cultura. O evento de Eles cultura saem aconteceu, a daqui- empresa tá salva. Aham, querendo fazer o evento. Não, Liz, o Marcos disse que tem que fazer o evento de cultura logo, porque senão eu falo, gente, vocês estão preparados para o pós-evento? Porque o evento de cultura é fácil, a gente faz lá num dia, papum, a galera vai sair com energia aqui, ó. E o dia seguinte, vocês vão fazer o quê? Vocês já planejaram? Aí A manutenção Aí trava, dos né? eventos de eu cultura. brinco, trava a tela do Windows, né? Ele ficou com aquela cara, tipo, depois? Não pensei. Eu falei, então, não é assim, né? Senão a gente vai dar, até você usa essa expressão, né? Que é o voo de galinha, eu também uso, né? Dá aquela crescida, daqui a pouco, pum, desce de volta. Não tem como, né? Então vamos organizar, vamos esperar um pouquinho mais, né, pra fazer, porque não tem milagre. Não vai ser um dia, como você disse, né? Que vai mudar É tudo. muito construído. Quando a gente fala do intraempreendedor, né? Todo mundo aqui no acelerador tem que ter esse intraempreendedorismo. Aí eles falam assim: eu não posso pôr o valor de senso de dono, nem postura de dono. Eu falo, por quê? Porque eu ouço deles assim, acho que você já ouviu isso também. Eu não ganho como você, chefe, eu não sou o dono. Você já deve ter ouvido isso. Os empresários já devem ter te falado isso. Aham. E a gente ouve muito isso nas mentorias. E aqui na aceleradora a gente usa postura de dono. Como que você Nossa. conta para os empresários? Nossa. Como que é a nossa postura de dono, sendo que a gente não fatura o que o Marcos Marques fatura? Verdade. Nem lucra, né? Nem lucra. O que é mais importante, faturamento Sim, é o é lucro. só O faturamento. que importa não é o quanto entra e o quanto sai, é o quanto sobra, né? Exatamente. Nosso primeiro valor é postura de dono. E até uma lição aqui, né? A ordem dos valores importa, né? A hierarquia dos valores, não dos valores de uma empresa, né? Que compõe a cultura, não porque um valor é mais importante que o outro, mas porque numa tomada de decisão ou numa intervenção específica junto com o cliente ou numa reunião, às vezes dois valores podem colidir e aí a hierarquia vai dizer assim, não, eu vou por esse caminho. Uhum. No nosso caso, primeiro valor, postura de dono. Segundo, encantamento. Então, peraí, tem um cliente aqui pedindo um carro zero. Pô, pelo valor do encantamento, eu vou dar para ele o carro zero. O cliente vai ficar feliz e tal, vai falar na rede social. Mas deixa eu puxar a cabeça de dono aqui. Uhum. Cara, vale investir toda essa grana para deixar satisfeito um cliente? Será que a relação aí nesse momento não vai ficar, perde para a empresa e ganha para o cliente? E relações tem que ser ganha-ganha? Ah, não, então não vou dar esse carro para o cliente, peraí. Vou negociar aqui com ele, vou calibrar a expectativa. Então a hierarquia dos valores importa. E muitas vezes a empresa desenhando a cultura, e aí é essencial ter os valores ali na cultura, ela não se atenta a isso, né? Esse ponto, Pri, assim, de como gerar nos colaboradores sentimento de dono, senso de dono, sendo que eles não são donos de fato e nem faturam ou lucram como dono, né? Que argumentos que eu uso junto com o time, né? Um é assim, a gente pode se sentir dono de alguma coisa, mesmo sem ser o responsável jurídico daquilo. Vou trazer dois exemplos, o nosso país e o seu time de futebol. Você se sente brasileiro, né? Sem Se eu dúvida. perguntar para as pessoas qual que é o seu país, todo mundo vai falar, é o Brasil. Você é brasileiro? Sim, o Brasil. É o seu país? É. Você se A sente gente não deixa cidadão. ninguém falar mal do nosso país, né? Exato. A gente pode A falar, gente a pode, gente usa ninguém que fala. pode. Então, assim, o Brasil não distribui dividendos para você. O Brasil não te dá um percentualzinho dos impostos arrecadados, mas você tem um sentimento de dono, de zelo em relação ao seu país. E outra, nenhum cidadão é responsável jurídico pelo país. Então, assim, se você soltar uma bomba em outro país, não vai fazer com que esse outro país entre em guerra com o nosso. Uhum. Agora, se for um representante do nosso país, por exemplo, um presidente ou alguém das Forças Armadas, aí sim, porque essas pessoas representam, de fato, em certos contextos, o nosso país. Então, esse é um exemplo que eu posso me sentir dono sem ser dono. Outro exemplo, time de futebol. Existem milhões de pessoas que gostam lá do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, não importa ali
o clube. E esses Não clubes... polemiza. É, Não polemiza. sem polêmicas aqui, né? Todos os clubes são maravilhosos, né? Pergunta pra mim, Márcio, que time você torce? O time que o cliente torce. Mas de vez em quando você conta no palco, mas não vamos contar aqui. Não vamos revelar, não vamos revelar. Na verdade, eu vou falar, gente, eu sou palmeirense não praticante. Mas aí no final do podcast a gente explica, vocês lembram, Você conta tá? por quê? Por que é isso, Por quê? palmeirense não praticante? Eu vou contar. Conta por quê? Mas, enfim, existem milhões e milhões de brasileiros apaixonados pelos seus clubes de futebol e tá tudo bem. Só que esses brasileiros também não recebem dividendos do clube, não recebem pagamento lá do sócio Ganha torcedor. nem metade do que um jogador lá ganha. Coitado. E pelo contrário, né? Esses torcedores gastam dinheiro para ir no estádio, para São assinar, fervorosos. para ter assinatura e tal, mas se sente dono. Se chegar na pessoa, esse é o seu time, é o meu time, é o meu time. Você não muda de time de jeito nenhum. Mais um exemplo que a gente pode se sentir dono não sendo responsável jurídico. Vou dar mais um exemplo, tá? Muitas vezes um casal casa e um dos dois tem um filho de outro relacionamento. E aí aquele homem ou aquela mulher assume um papel de pai ou de mãe sem de fato ser. Sim. Biologicamente não tá na certidão de nascimento. Tem um amigo meu que se casou recentemente e que a filha da esposa dele chama ele de pai. E antes ele relutava, mas eu não sou o pai, até que ele começou a ver, peraí, eu busco na escola, eu faço tarefa, eu assumo o papel de pai, ela me chama de pai, eu sou o pai dela sim. E aí ele começou a falar, eu te amo, minha filha, e começou a ter orgulho disso. Sim. Mas ele é o pai biológico? Tá lá na certidão de nascimento? Não tá. Então assim, quando a gente pede pro colaborador postura de dono, é postura de dono, é cabeça de dono. Eu não estou dizendo para ele que ele é o dono. Eu não estou dizendo para ele que ele vai ter o faturamento e o lucro do dono. Até porque não seria justo, né? Porque se fosse assim, eu abandonaria o grupo acelerador e iria trabalhar lá no Itaú com postura de dono e pediria para ter parte do lucro do Itaú, que é 1.100 vezes maior que o meu lucro. Então, assim, não seria coerente, né? Não é lógico. Não. Mas estão pedindo para mim postura de dono, mas eu não faturo igual o dono, mas você não é o dono. Agora, o curioso é que quando uma pessoa tem postura de dono, senso de dono, cabeça de dono, atitude de dono, tudo isso são sinônimos, geralmente são essas pessoas que crescem mais dentro da empresa, geralmente são essas pessoas que se tornam donos dos seus próprios negócios no futuro, geralmente são essas pessoas que se tornam gestores e diretores ou sócios minoritários das empresas que trabalham. Porque, para mim, todo mundo no mercado de trabalho é um produto. A pessoa está numa função, o produto é o que ela executa no dia a dia. É as horas que ela vende para a empresa. Quanto mais ela agrega valor no produto dela, que é o trabalho dela, mais ela pode pedir um preço maior no produto dela, que é o salário dela. E qual que é a melhor maneira de um colaborador, não importa a função, agregar mais valor para a empresa? Pensando como dono. Porque aquele colaborador que pensa como o dono, ele vai ponderar a satisfação do cliente, do funcionário, mais o caixa. Ele vai ter mais equilíbrio nas decisões. Ele vai sair da sala, vai desligar o ar-condicionado. Então, ele vai entregar mais valor no produto dele, que é as horas de trabalho dele no mês. Quanto mais uma pessoa gera valor para a empresa, mais essa pessoa tem condição, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende da entrega dela, de chegar lá na empresa e falar assim, ei, empresa, eu quero rever meu salário. Meu produto me entrega, está agregando muito mais valor. O que vocês estão me pagando, eu acho que não está compatível mais. Vamos rever? Sim. Aí é muito comum um colaborador, ao ouvir isso que eu estou dizendo, falar assim, mas e se eu tiver postura de dono, entregar, e a empresa não me promover, não me reconhecer, não me valorizar? Simples. Você vai sair dessa empresa, você vai pedir demissão. E eu tenho certeza que você vai arrumar uma oportunidade melhor. Porque é o que a Pri falou. Está muito difícil para as empresas achar profissionais. Sim. Até profissional médio. Quanto mais profissional bom. Gente boa escolhe onde vai trabalhar. É verdade. A gente teve um processo seletivo recente aqui para diretor de marketing. E um dos candidatos, numa entrevista comigo, falou assim, Marcos, eu estou com 5 boas propostas, incluindo vocês. Me convence que eu tenho que escolher trabalhar com o grupo acelerador.
Que legal. Porque o cara é bom, Sim. entendeu? Então, Uhum. gente boa não fica sem oportunidade. Então, o colaborador ele não precisa ficar ressabiado. Meu Deus, eu dei o sangue e essa empresa não me reconhecer, não valorizar. Eu não sei explicar, mas existe uma mão invisível do mercado que percebe gente boa que não está sendo reconhecida e valorizada e está E desmotivada ali na empresa, e a mão invisível vai lá e essa mão já me lascou várias vezes. Mas eu mereci, né? Porque às vezes o empresário ele é mesquinho, né? Ele vai atravessar uma correnteza, ele não abre a mão para nadar, né? Com medo de perder dinheiro e às vezes quase morre afogado. Mas tem uma coisa que você usa também que eu acho legal, que é quando a gente percebe, né, o colaborador percebe que ele tá nessa crescente e ninguém tá vendo, tipo, vai lá e fala também, porque o Levanta a empresário mão, né? cuida de 850 coisas, às vezes ele tá Total. com um olhar direcionado para aquilo, para aquele momento da pessoa, né? Então, é importante também ter essa maturidade, né, de falar. Só para fechar esse negócio do senso de dono que você me encorajou aqui, eu acho bem legal. Teve um Dia das Mães aqui no acelerador, que nós mamães ganhamos um roupão da Mamãe Acelerada. Você lembra disso? Lembro. E eu uso aquele roupão quando eu levo meu filho na natação. E aí teve um rapaz que me parou lá na natação do meu filho e falou: moça, o que está escrito no seu roupão? Eu falei assim: logo da empresa que eu trabalho. Ele falou: você fica fazendo propaganda de graça? Aí eu olhei para a cara dele. Não, eu olhei para a cara dele e eu falei assim: depende o que é de graça para você. E fui embora com meu filho. Só que eu tô lá toda semana com aquele roupão, que meu filho entra de roupão e eu entro com o meu da Mamãe Acelerada. Ele veio me perguntar de novo: você conhece o Marcos Marques? Eu falei: Ele foi pesquisar. Foi pesquisar para logo, não tem como não ver, né? E é enorme nas costas. Eu falei assim: conheço. Ele falou assim: eu sou louco para fazer a imersão do acelerador. Eu falei: então vamos, quer que eu te apresento aqui agora? Mas é muito caro. Eu falei assim: você que escolhe, vai continuar aí, tá na sua empresinha do jeito que você quer. E aí, quando a gente fala de senso de dono, né? Eu não lucro o que você lucra. Se quiser dividir depois, a gente conversa. Vamos fazer o Pix. Vamos conversar, Pri. Vamos conversar. Depois em off. Depois a gente conversa. É isso aí. Mas, brincadeiras à parte, tudo é uma escolha. Sim. E quando a gente fala de cultura, que eu vou lá na empresa fazer mentoria com o cara, eu falo: o que você quer de cultura para a sua empresa? O que você escolhe? O que você E sabe quer o que eu vejo fazer? muito? Isso que você falou sobre esse empresário que ainda não fez o acelerador, mas às vezes também, mesmo os que fazem o Eu vou acelerador, pegar ele lá, você vai ver. eu já percebi Vou pegar. também, às vezes existe uma resistência para não ter tanto trabalho. Nossa, mas tem que fazer tudo isso para implementar a cultura. Esses tempos eu recebi um WhatsApp de uma pessoa, de um empresário, ele mandou: Liz, tô com problema de engajamento aqui, dá 2 ou 3 dicas rapidinho para eu poder implementar coisas aqui para eles ficarem engajados. Daí eu escrevi para ele, eu falei: se você descobrir, você me conta, porque essa é a pergunta de $1 milhão. Eu falei para ele, né? Às vezes as pessoas querem uma varinha mágica ali, né? E não dá para emagrecer da noite pro dia, não dá para ter um casamento bem-sucedido da noite pro dia, não dá para ter uma empresa que dá lucro e liberdade pro empresário da noite pro dia. Eu falo que tudo que é incrível é que nem academia, você nunca tem resultado da noite pro dia. Mas as pessoas querem o milagre, mas não querem a peregrinação, né? Exatamente. Eu quero uma cultura de alta performance. Eu quero o colaborador vestindo e transpirando a camisa, né? Eu quero o colaborador tatuado. A gente tem colaboradores aqui que fizeram a tatuagem da marca. Eu quero um time apaixonado, mas eu quero isso num estalar de dedos, não vai rolar, Sim. né? A gente trata a cultura aqui no Grupo Acelerador como prioridade desde o primeiro dia, assim, desde o day one. Empresa 5 anos de vida, a gente deve ter 60 edições do Acelera Time. Eu sempre conversei com o time sobre cultura e às vezes até alguns empresários mais próximos perguntam: mas Marcos, você não poderia bater menos na tecla da cultura, porque você já bateu tanto? Não, porque cultura precisa ser cultuada. Eu não posso ir na missa 5 anos e os próximos 10 não ir, depois não dá consistência. Cultura é a religião corporativa e a gente precisa estar catequizando o colaborador, não só pelo bem da empresa, mas também pelo bem do próprio funcionário, porque entendo eu que a empresa que decide fazer o que a gente chama de construção consciente e intencional da cultura, essa empresa ela vai ajudar as pessoas a terem uma mentalidade diferenciada e um comportamento diferenciado. Então, essa empresa ela vai ter um trabalho social junto ao seu funcionário, fazendo esse funcionário pensar diferente. Porque, assim,
A esmagadora maioria das pessoas pensa como esse cara que chegou aí no roupão com você, Pri, e falou assim, pô, você faz propaganda de graça para tua empresa, mas você é besta, né? O que as pessoas escutam em suas casas é assim, ó, não faz mais do que você é pago para fazer não, hein? Não cai no papinho da empresa não, ó. Deu 6 horas, seu horário cai fora. E aí a gente acaba tendo, infelizmente, milhões e milhões de brasileiros que não conseguem nem vencer a inflação. O que é vencer a inflação? A pessoa não consegue incremento salarial, a pessoa não consegue um incremento salarial que nem é compatível com a inflação, né? Tipo assim, passa 5 anos, a pessoa está ganhando agora 4 mil, antes ganhava 2 mil, mas a inflação do período foi 150%. Então ela precisava estar ganhando no mínimo 5 mil para ter o mesmo poder de compra. Aí as pessoas vão falar que a culpa é do governo, que a culpa é da empresa, que a culpa é do mercado, que a culpa é do capitalismo, que a culpa é da China, que a culpa é da esquerda, é da direita, é do centrão, sei lá. E aí a gente tem as pessoas muito vítimas. Porque não tem como eu trabalhar a cultura sem trabalhar as pessoas. Porque a gente molda a cultura para moldar as pessoas. E as pessoas, então, entregar cada vez mais resultado para a empresa, para elas, para o cliente, para a sociedade. É ganha, 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 ganha. Todo mundo sai ganhando. Então, entendo eu que a empresa que decide trabalhar a cultura vai ser uma melhor empresa formadora de pessoas, porque a cultura é a mentalidade da empresa, que é a somatória da mentalidade das pessoas. Então, como é que eu vou ter ali uma mentalidade da empresa sendo vivida pelas pessoas sem trabalhar a mentalidade delas? No nosso caso aqui, por exemplo, talvez a gente seja uma das empresas no país com maior índice de intraempreendedorismo, assim, sabe? Arrisco a dizer que se não for a maior, é no mínimo top 5, assim. Porque a gente tem o time muito empreendedor, assim. A galera faz o que tem que ser feito. Se precisar virar uma noite, precisar vir no final de semana. Mas, por um outro lado, a empresa reconhece, tem 10 benefícios, tem oportunidade de carreira. A empresa está sempre reconhecendo, valorizando, né? Distribuindo participação nos lucros. Então, assim, é um equilíbrio, né? Que eu, enquanto empresário, procuro ter. Pô, time, vem cá, entrega. Entregou, toma de volta. É uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Isso muitos empresários erram. O empresário, às vezes, assim, ele não quer compartilhar da prosperidade dele. Ele tem um pensamento mesquinho. Ele pensa assim, me deu aqui esse dinheiro é meu, pronto, acabou. Eu viro e mexo, eu pego... Eu já pago o salário, ele fala. É, Isso. eu já pago o salário. Que é para ele trabalhar. E pronto, né? Eu viro e mexo, assim, às vezes eu pego dinheiro da minha pessoa física, do meu lucro e faço ações com os colaboradores, que nem a gente vendeu um pedaço da empresa, né? E aí eu fiz questão de pagar um salário a mais para os colaboradores que tinham mais de 2 anos de casa. E isso foi dinheiro do Marcos, não da empresa, entendeu? Então acho que é isso, o empresário ele precisa exigir que o time entregue, mas ele também está disposto a entregar, né? Então, peraí, se eu quero que a minha equipe entregue mais que o combinado, deixa eu entregar mais que o combinado. E às vezes esse mais que o combinado por parte do empresário da empresa são coisas simples, né? Tratar as pessoas de maneira justa, sabe? É convidar um líder, uma pessoa que está se destacando para almoçar, né? É reconhecer, é saber dar um abraço no colaborador. Eu era um empresário muito brucutu, então, assim, na minha cabeça, tipo assim, vou abraçar meu funcionário. Não, hoje não, eu sou carinhoso com a equipe, eu sou bravo, eu sou exigente, mas, por outro lado, eu procuro ser carinhoso, eu procuro, às vezes, ensinar. Eu cobro, mas ensino. Então, acho que trabalhar a cultura é crucial aí para as empresas terem sucesso, porque trabalhar a cultura é sinônimo de trabalhar as pessoas. E as pessoas são a grande causadora do resultado ou da falta de resultado de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer segmento, de todo e qualquer tamanho. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta que tá aqui, ó, no quadro de Só antes da pergunta, vocês falaram de pergunta cabeluda e vocês estão caprichando Eu tenho aí, então uma ótima que tá aqui, ó. no nível de cabeludice, hein? Eu vou sair careca dessa... Super contextualizado com isso que você está falando, no nosso Acelera Time mensal, que é o energizar, manter a cultura, passou
nos últimos meses, eu tenho notado que todo mundo tem participado do Acelera Time. Os colaboradores como anfitriões do Acelera Time. Subindo no palco, envolvidos com essa cultura. O que você vê disso? O que você pode falar para os empresários? Porque eles falam, mas só eu que tenho que falar. Meus funcionários não sabem nada da empresa, só eu que sei. E eu tenho vivido e sentido isso aqui dentro. O que você pode falar sobre isso? Isso aí, mérito do nosso RH, do Mourão, que cada vez mais trouxe o colaborador como protagonista dos nossos eventos internos de cultura, né? Então, cada evento agora tem um mestre de cerimônia, que é um colaborador diferente e tal. E o que eu tenho a dizer para os empresários é: você precisa dar o holofote para o teu time, né? É o time que tem que brilhar, é o time que tem que estar no palco, é o time que tem que entregar. O empresário, ele tem que ser cada vez mais ali um maestro, né? Que conduz uma orquestra com a sua batuta. E para mim a batuta do empresário, ela vai intervir ali em 2 P's, né? Processos e pessoas. Do mesmo jeito que o maestro com a batuta, ele vai intervir no tom, no ritmo, na melodia. O empresário com a sua batuta ali vai intervir nos processos e nas pessoas. E não ter medo de deixar o funcionário, o gestor protagonizar e entregar, né? E aí a gente volta num ponto assim, né? Às vezes do medo, das crenças limitantes, de coisas que foram ouvidas dos pais, ou dos avós, ou de folclores que tem no mercado, né? O funcionário que destaca muito, toma cuidado, viu? Vai virar teu concorrente, vai querer um aumento, né? E aí a gente precisa substituir aí essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras e possibilitadoras de que, sim, as pessoas, elas são protagonistas ali, né? Então, acho que é perder o receio de, às vezes, dar um espaço para o gerente apresentar, perder o receio, às vezes, de dar um espaço para o vendedor conduzir uma reunião chave, perder o receio ali, às vezes, de deixar alguém da equipe fazer uma entrega que não deixaria. E eu sei que não é fácil, é um exercício de desapego constante, assim, né? Por exemplo, a Pri tem ministrado uma parte aí do acelerador empresarial, e talvez há 2 anos atrás eu não deixaria ninguém subir no palco do acelerador. Porque tem um apego ali, né? Tem um carinho, tem um amor, né? A empresa para o empresário e para a empresária é como se fosse um filho. A própria Lilica, né? Ela sempre falou isso antes do João Pedro nascer. Muitas vezes já ouvi ela falando, muita gente fala aí que eu e o Marcos não temos filhos, mas a gente tem sim, tem 2. Uma é de 4 patas, é a Clo-Clo lá em casa, e outra é a empresa, é o grupo acelerador, é o Giants, é os nossos clientes. Então é uma relação muito visceral, né? De certa forma, assim, o empresário, quando ele confia ali nas pessoas, é como se fosse um pai ou uma mãe confiando, né, o seu filho, uma dada tarefa com uma outra pessoa que você não conhece há tanto tempo assim. Então, assim, é difícil praticar esse desapego, né? Mas a gente precisa conscientemente e intencionalmente praticar esse desapego. Eu, às vezes, ainda tem certas coisas que eu falo, nossa, cara, isso aqui eu não vou me meter, né? Vem uma vozinha assim, vai lá, Marcos, que se você der um pitaco, não vou errar. Se você der um pitaco, vai dar mais resultado. Se você der um pitaco, vai economizar energia. Se você der um pitaco, vai melhorar o retorno daquilo ali. Aí eu vou lá, não vou dar pitaco, já tem os líderes lá e tal. E se precisarem de ajuda, que venham me pedir. Então, esse exercício de praticar o desapego, né? E se a gente olhar ali para a composição da palavra desapego, né? O final da palavra desapego tem ali um ego, de ego. Então, é deixar ali o ego de lado. E para mim, deixar o ego de lado é deixar a vaidade, o orgulho, o autoritarismo, a arrogância, ou a crença de que só eu consigo fazer. Então, o empresário, eu queria sensibilizar para isso aqui, assim, sabe? Porque tem a ver com o que você trouxe, Pri, de dar o espaço para as pessoas estarem no palco do evento de cultura, darem espaço ali para o gerente tomar decisões. Claro que também, assim, a gente confia e acompanha, confia e controla. Delarga. Não delarga. Delega, mas não delarga. Exato, né? Eu falo que delegar não é abdicar, né? Sim.
Abdicar é num país que é uma monarquia, o rei vai lá e abdica do trono. Então ele fala assim, ó, não quero saber mais disso aqui. E depois que você abdicou do trono, não tem volta, sabiam? Sim. É irreversível. É que nem quando você transfere um imóvel no cartório. Já era. Se eu transferir para você, Elis, é irreversível. Tudo bem, você pode doar para mim, mas aquela transferência não tem reversibilidade. Você pode me devolver, né? Então, assim, você não pode abdicar, né? Na hora que você passa uma coisa, você não abdica, você não vira as costas para aquilo. Aí você vai acompanhando e vai aumentando a confiança conforme a entrega das pessoas. E se as pessoas não entregam, você vai puxando de volta para você, assim, sabe? E é muito simples. É difícil para chuchu, mas eu defendo muito isso. Como é simples? É simples. É simples. É difícil, mas é simples. É simples, mas não é fácil, né? É perfeito, é isso aí, né? E também não é porque é simples que é simplório. Sim. Mas eu acredito que muitas vezes, porque a gente complica várias coisas na nossa cabeça, sabe? Ai, meu Deus, mas como é que eu vou confiar? Confiando, pô, né? Abrindo mão, se tem algo que você faz, chama a pessoa, treina ela, explica e tal, fala, ó, próxima semana você vai fazer. Eu vou confiar em você. E aí na segunda nós vamos sentar e eu quero ver como você fez, por que você fez, que jeito Então, você melhorar. fez. E vamos melhorar, entendeu? Se você mandar bem, eu vou confiar mais. Se você mandar mal, eu vou puxar de volta para mim. Então, como que se confia? Confiando. Como que se delega? Delegando. Como que se lidera? Liderando. Tem que exercitar, Tem né? que exercitar. Senão não vai chegar lá, exatamente. Isso aí, isso aí. Ô, Marcos, esse episódio aqui ele vai ser assistido com certeza pelos nossos alunos que já fizeram acelerador, né? O pessoal que está no Giants, enfim, nos nossos programas, mas também por empresários que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o acelerador ou estar mais próximo da gente, Então, né? deixando dinheiro na mesa, né, Liz? Deixando dinheiro na Perdendo mesa. Tô Perdendo achando tempo, que é isso aí. é hora de repensar, né? Isso aí, para de perder tempo, empresário. Vem acelerar. E aí, eu queria que você desse aqui, né, para finalizar, uma dica de ouro para quem precisa começar essa história de cultura. Não fiz ainda acelerador, não sei de nada, não sei nem por onde que eu começo essa coisa. Sem nem ter O cultura. que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer essencial para começar a dar o start aí, depois, antes de fazer o acelerador, né? Que ele já faz isso, depois ele vem aqui, a gente ensina o Ó, resto. já vem ali com a Já vem quente, né? com a querendo. base, né? Com alguma... Exatamente. Ah, Essa foi a mais cabeluda do que Ah, essa foi a mais... muito boa, muito boa. Eu acho assim, uma sugestão de ouro, né? Algo assim, simples, prático, que eu realmente acredito que pode fazer a diferença na cultura da empresa e o empresário pode fazer imediatamente, é começar a ter conversas de cultura com os colaboradores. Então, assim, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, reúna todos os seus colaboradores e durante 1 hora converse sobre cultura junto com eles. Né? Explica o que é a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, reconheça colaboradores que estão sendo exemplo da cultura, porque a cultura ela é muito sobre quem a gente reconhece, quem a gente demite, quem a gente contrata, porque as pessoas que eu demito, eu estou deixando muito claro que tipo de pessoa não combina com a empresa. Então, isso dá uma mensagem muito forte. Né? E a mensagem da ação ela é mais forte do que a mensagem das palavras. Né? Na construção da cultura, as pessoas ouvem muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Quem eu reconheço ou promovo também dá uma mensagem muito forte para o time que tipo de pessoa que sobe dentro da companhia. Por isso que o empresário nunca pode promover alguém só porque é familiar, só porque puxa saco, só porque gosta da pessoa, só porque começou junto com o empresário no fundo de quintal. Porque quando eu promovo alguém por favoritismo, como eu disse aqui, as pessoas escutam mais o que a gente faz do que o que a gente fala. O que eu estou ensinando para o time? Não adianta vocês quererem ter mérito, porque quem vai crescer aqui é quem eu escolho. É meu favoritinho, é meu puxa-saco. E aí eu destruo a meritocracia dentro da minha empresa. Né? Então, tem esses momentos de conversa com os colaboradores, reconhece quem tem que ser reconhecido. Nesses momentos com os colaboradores, fale sobre comportamentos ruins que talvez estejam acontecendo na empresa e não deveriam acontecer. Né? Esses momentos de conversar sobre a cultura, que são os eventos de cultura, reuniões de cultura, treinamento de cultura, eu poderia chamar de treinamento de postura, né? Então, esses momentos de falar sobre a cultura periodicamente e consistentemente, em 3 a 6 meses começa a surtir ali um efeito no time, né? Mas eu faço um alerta.
Na hora que você vai deixando claro a cultura que você quer dentro da empresa, o que você aceita, o que você não aceita, porque cultura é você deixar claro como é que a banda toca dentro da empresa. As regras do jogo. As regras, principalmente comportamentos, de atitudes, de princípios, de mentalidade, né? Eu já falei inúmeras vezes aqui dentro do Grupo Acelerador, aqui na nossa empresa a gente não aceita fofoca, vitimismo, falar mal da empresa, a gente não aceita preconceito, a gente não aceita corpo mole, a gente quer profissionalismo, a gente quer um time diferenciado. E ninguém é obrigado a escolher vestir a nossa camisa. Então, enquanto você está aqui, você escolheu vestir. Então, jogar contra o time que você decidiu participar, aí não, é a falta de antiética. Aí é o cúmulo, entendeu, da falta de profissionalismo. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, você está achando que não faz mais sentido a empresa para você, de alguma forma? Chega na gente. Vamos conversar. Talvez você peça desligamento. A gente te demite, não tem problema não. Né? Porque eu acho que o profissional tem o direito de escolher qual camisa ele quer vestir. O que ele não tem o direito é de jogar contra o time que ele decidiu estar com a camisa vestida, porque aí é uma falcatrua, né? É muito antiético, né? Peraí, eu escolhi vestir essa camisa, aí tô aqui dentro jogando contra, fofocando com um, minando o outro, falando mal do outro, tal, enfim. Então, assim, fica com essa sugestão de ouro. Constantemente converse sobre cultura com seus colaboradores e também com seus líderes. Porque o colaborador ele tem que viver a cultura, mas o líder tem que ser um embaixador da cultura. E saiba que cultura é um cascateamento. Os donos da empresa cascateiam para os gestores aquilo que eles acreditam de princípios, valores, atitudes, tanto atitudes essenciais quanto atitudes não admissíveis, atitudes inadmissíveis, e aí você, como o dono, cascateia para os gestores cascateiam aí para os colaboradores, tá? Cultura não é coisa somente da Secretaria da Cultura, do Ministério da Cultura. As empresas precisam trabalhar aí a sua cultura. A cultura é um grande patrimônio que a empresa tem. Eu até faço um paralelo assim, né? Patrimônios que uma empresa tem, né? Os patrimônios que uma empresa tem são patrimônio físico, infraestrutura, máquina, sede, equipamento, frota. Outro patrimônio que a empresa tem, a base de clientes. Outro patrimônio que a empresa tem, a marca. Essa nossa marca aqui, ó, esse A tem valor. Outro patrimônio que a empresa tem, o caixa, a saúde financeira ali da empresa. Outro patrimônio que a empresa tem, as pessoas, o capital humano, o time que está dentro ali jogando o jogo junto. E um outro patrimônio igualmente importante a todos esses patrimônios é a cultura. Ou seja, como a banda toca dentro da empresa, os valores que são vividos, as atitudes que são recorrentes ali dentro da empresa. E o legal é que quanto menor a empresa mais fácil é trabalhar a cultura, né? Porque alguns empresários eles pensam que isso é coisa de empresa grande. E quanto mais jovem a empresa e quanto menor ela mais a cultura é uma folha em branco, né? Você transformar e deixar uma ótima cultura numa empresa que tem 10 colaboradores e 2 anos de vida é muito mais fácil do que uma empresa com 100 funcionários e 30 anos de vida. Com certeza. Então, quanto antes você trabalha a cultura, melhor, porque depois, se vai ficando coisa tóxica na cultura, é fofoca, jogar contra, puxa-saquismo e tal, extirpar essas coisas ruins da cultura de uma empresa que tem anos de mercado ou muitos funcionários, é muito mais difícil. Então, começa antes, que você vai gastar menos e ter mais resultado. O que você achou do nosso convidado? O que você acha? Eu ficaria aqui mais algumas horas, porque eu amo falar de cultura. Mas a gente precisa acelerar. Então, muito obrigada. Amei a entrevista. Obrigada pela confiança. Nossa, eu amei também. Adorei esse podcast. Adorei. Obrigado. Estou à disposição. Inclusive, na descrição aqui do YouTube, do Spotify, tem um link para vocês entrarem lá na página do Acelerador Empresarial, preencher o formulário e fazer a imersão Acelerador Empresarial. Pode deixar. Tá perdendo tempo. Fica a dica, viu, empresários? Na descrição tem o link aí. Obrigado, amei aqui. Vamos fazer um Pode Acelerar? Vamos lá, bora lá. Vamos lá para a câmera, soquinho do acelerador e pode acelerar. Eu adoro. Vai, 3, 2, 1 e... Pode acelerar! Tá vendo?